Ô, Tami, como é que foi sua adolescência? Eu tô curiosa pra saber com a adolescência. Porque assim, Sim. a adolescência, mesmo que você tenha seus Total. valores, tem aquela coisa do eu tô virando adulta e eu Isso. preciso... Eu acho que eu sei de tudo. Tem meu espaço, exato. né? É É. difícil um adolescente que não tenha isso. Como é que foi? A sua, se você quiser compartilhar a história dos seus irmãos, também fica à vontade. Sim. Meu pai ele tem 5 filhos, né? 2 do primeiro casamento e com a minha mãe e com meu pai são 3. Então, o que eu cresci junto é a Naomi, que tem 26 hoje em dia, mora em Miami. Eu, que tenho 24, e o Tito, que tem 23. Você tem 24? Eu tenho 24. Ah, E a minha irmã mais velha tem 26. 26. E aí, 24 e meu irmão 23. E aí, cara, minha adolescência, primeiro que eu tinha uma referência muito boa, que era a minha irmã mais velha. Então, vamos falar de academicamente, que às vezes muito adolescente dá trabalho. Eu tinha uma referência de uma irmã que era muito inteligente, que tirava só notas boas. Então, em alguma medida, eu ali, filha do meio, eu queria ser como ela. Então, ela foi super a minha inspiração pra ir bem. E meu pai também, ele dava R$10 pra cada nota 10 que a gente tirava. Ah, que legal! E se a gente era o eu único... sou super a favor, sabia disso? Eu acho que super Eu funciona. também. Ensinar o lado financeiro também, né? Trabalhou, Vai gerir ganhou. esse dinheiro. Exato. E se era o único 10 da sala, a gente ganhava R$50. Olha só, você ainda quer que os outros... Que os outros vão mal. Pior que não é esse o princípio. 9,8 tá bom. Porque eu acho assim, tirar 9, você faz isso de esforço. Para tirar 10, você faz mais do que o dobro. Ah, você quer acertar tudo. Esse um pontinho é extremamente difícil. É. Até 9 também é difícil. Mas do 9 para os 10, meu amigo, não Até pode porque todo pode errar. professor Você que coloca dá uma aula de questão gramática, desafio. você dá aula de gramática, né? que eu entendi Gramática. aqui, o cara não pode errar uma vírgula, um acento, uma literalmente. crase, um nada. Tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito, né? Senão é 9,9. Vale R$10. Vale 50 vale conto. 50. Hoje ele vai ter que aumentar, tem que dar 100 conto. Então, eu acho que, academicamente, eu sempre fui muito tranquila, assim, muito por uma referência da minha irmã, de ir super bem. Então, eu nunca dei trabalho, né? E eu sempre tive facilidade, assim, pra estudar, pra aprender. Sempre fui a primeira da turma, sentar na frente. Sempre tive muito relacionamento com os professores também. Meus pais sempre me ensinaram muito isso, assim, de respeito, de honra. E minha mãe sempre fala, assim, ela fala, filha, é muito de personalidade também. E eu acho que eu sempre tive um coração mais ensinável. Assim, acho que dos 3, eu acho que eu só fui a mais obediente, né? Porque você deu a mesma educação e meu irmão caçula era da pá virada. Então, eu acho que tem um ponto ali também. É homem, né, filha? É que é homem também, e, enfim, caçula, 3 mães, né? Minha mãe, eu e a outra. Então, assim... Tem que se revelar Mas eu até mesmo. imagino o que é dar pá virada. Não deve ser nada demais, ué. nada de... Aí dá pra virada mesmo. Não, assim, não é... Tinha 3 mães, você imaginou? Se eu tivesse 3 mães, hoje ia ser um cara totalmente revoltado. Eu achei até que foi pouco. 3 pessoas mandando em mim aí. Nossa, ele só assistia. Vamos assistir filme. As Princesas. Ele era um Pai, não pode fazer. Não, filho, como é que não? Pô, não tem um Rambo, não tem um Rambo, nada, Giro. né? Sabe cantar todas as músicas da Disney. Todas, músicas lá, Justin como é que é? Bieber, Justin tudo. Bieber, tudo. Ele sabe tudo. Sabe tudo. E dançava junto com as meninas, né? Era o que Isso foi um tinha, lado né? bom, né? Mas Um bom meu irmão é um dançarino. cara muito inteligente, trabalha hoje em dia também no mercado financeiro, mas ele é aquele cara que, assim, ele ia sentar no fundão da turma, entendeu? E eu e minha irmã, nerdzinhas, na primeira fileira. Minha mãe ela fala, cara, eu tive que aprender a ser mãe de novo com o Tito, que é o meu irmão, assim. Que é uma dinâmica interessante quando você é pai, Diferente, né? Assim, cada filho é de um jeito. Mas acho que na parte acadêmica foi assim. Na parte emocional, a minha irmã é uma pessoa maravilhosa, de 26 anos, mas ela desencadeou uma depressão desde muito novinha. Então, assim, acho que é impossível contar da minha adolescência sem mencionar isso, assim. Eu acho que muito novinha, tive, assim, contato com uma realidade emocional que a maioria dos adolescentes não tem, né? Então, eu sempre tive uma relação muito de doação, assim, pra minha irmã. E aí, muito próxima da minha mãe, porque minha mãe, sensível do jeito que é, acompanhando tudo, ali tentando também ajudar a minha irmã. Então, eu me apeguei muito à minha mãe. E eu acho que ali a gente ficou muito As próxima. duas pra sustentar As duas, pra sua conseguir irmã. ajudar a minha irmã, que hoje em dia, enfim, já tá curada, tá super bem, tá morando sozinha em Miami e tudo. Mas justamente porque a família sustentou muito, assim, ela e fortaleceu nessa fase difícil. Então, quando eu penso na minha adolescência, eu penso muito numa adolescência, querendo ou não, voltada muito pra minha irmã.
assim, sabe? Pra um sistema ali bem de vigilância e de cuidado e de amor. E eu brinco, assim, eu falo, cara, acho que a solução de todos os problemas do mundo, além de Deus na vida, que é quem nos conduz, mas é ter uma família saudável. Porque eu vi a minha irmã, assim, no ápice da depressão e a minha família fazendo tudo que podia por amor a uma pessoa pra sustentar essa pessoa. Então, sem esperar nada em troca. Então, às vezes eu não conseguia estar com a minha irmã. Titão, você consegue hoje? Agora eu vou treinar, não sei o que tal. Você fica com ela, blá. Pai, você consegue? Então, ali, minha mãe sempre falou, família é um organismo vivo. Se tem uma parte que tá doente, o corpo inteiro vai se mover pra recuperar aquela parte. Então, a minha adolescência, eu vi essa dinâmica familiar muito forte de, pô, tem alguém aqui que tá doente. Família inteira se reúne. O que a gente pode fazer por essa pessoa? Por amor. Sem esperar nada em troca. E você se tirou do centro, né? O que é uma coisa que é difícil na adolescência. Porque na adolescência você tende a querer ser o centro da sua própria vida. E você fez um movimento contrário. Você fez um movimento de servidão. Né? Mas aí eu acho que o meu relacionamento com Deus foi muito importante nessa fase da minha vida. Então, eu queria justamente entrar um pouco nessa seara, falando um pouquinho de fé. A gente percebe que muitos jovens hoje em dia, né? Isso de décadas também, né? Que vem acontecendo, acabam nesse período, principalmente da adolescência, abandonando alguns valores, abandonando a fé, abandonando a igreja e tal. O que vocês fazem para manter essa fé viva dentro da família de vocês? E como é que você, principalmente, Léo, ensina esses princípios cristãos, ensina a fé, a religião para os seus filhos, sem que isso soe uma obrigação, aquela chatice de tipo, tem que ir na igreja domingo porque o meu pai quer que a gente vá. Como é que funcionou para você? Eu acho assim, até um período da vida das crianças, eles são obrigados a fazer o que eu quero. Exatamente. Exato. A criança não tem vontade. Não tem vontade, não quero, não existe isso aí. A partir de uma certa idade, que pode variar de pessoa para pessoa, de filho para filho, né? Porque pessoas são individuais, né? Então, você não pode falar assim, quando chegar com 13 anos, aí você já tá. Então, se você determina essa idade, aí eles já podem começar a escolher algumas coisas, mas não tudo, né? Eles não ficam totalmente à vontade deles. E é o exemplo. Né? O exemplo de eu, a Vivi, no mesmo compasso que é ensinar esses princípios. Falar assim, o princípio, a gente não fala assim, o princípio, agora vamos aprender um princípio. Você vive o princípio no dia a dia. O exemplo arrasta, né? Então Totalmente. Eu nunca tive uma briga assim por exemplo, violenta, sei lá, ou com gritaria, etc e tal, com a minha mulher, na frente dos meus filhos. Nem na frente, nem atrás. Porque não é assim que se trata uma mulher, não é assim que ela trata um marido, não né? É assim que se discorda. Não é assim que se discorda, né? Então, nunca vi xingamento, assim, não existe isso. Então, acho que a sua vivência e eu falo assim, quando você começa a estudar a Bíblia, existe uma metanoia, você começa a transformar o seu cérebro e começa a mudar as suas atitudes. Porque eu era meio ninja, né? Quando casei 3 vezes, é que o cara era da pá virada. Era da pá virada também. Da virada total. É engraçado o japonês falando que é meio ninja. Meio ninja. Eu não sei se eu entendo da forma metafórica. Ou se ele estava em cima do telhado, não sei quem. Atirando, né? Então, eu acho que a gente ensinando os filhos nesses caminhos, que a Bíblia fala assim, ensina os seus filhos no caminho que ele deve andar, ele jamais se desviará dele. E essa confiança que a gente tem de saber que eu tô no paralelo com Deus. Deus está junto comigo. Então, quando eu aplico os princípios que ele me autoriza a aplicar, ele vai me apoiar. E aí eu sei que por mais que meu filho fale, não vou na igreja mais, pai, cansei, não vou, acho que esse negócio de igreja tá por fora, e ele já tiver a idade para escolher, felicidades, filho. Mas ele vai voltar. Ele vai retornar. Já plantou, já, né? Já tá plantado ali. O cara já virou abacateiro. Ele não vai virar abacaxi depois, no final da vida. Ele vai virar abacate. Numa época, não estava dando fruto. Estava só florindo lá. Florindo, ou desflorindo, ou desfolhando, sei lá. Mas ele vai voltar.
E eu tenho certeza que isso acontece, que eu tenho até experiências que isso aconteceu, né, com a Suen, né? Uma coisa que também foi Quem que é? lindo. A minha irmã é mais velha do primeiro casamento do meu Ah, pai. tá. E assim foi. E assim foi. Meu pai, né, desse relacionamento era antes dele se converter. Então a Suen teve outra criação, o Kenzie, que é meu irmão também. E aí eles se separaram por um período. E aí meu pai ali na igreja dando exemplo, sendo transformado. Aí Deus restaurou. Então, maravilha. é o exemplo. Pessoal, antes da gente continuar com esse papo aqui, que eu sei que vocês estão gostando, se estiver gostando, deixa o like, isso ajuda a gente levar esse programa para frente, tá bom? Mas pausa rápida para avisar que nós temos o plano mensal da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela, o link da descrição, a gente já explicou um pouquinho da curadoria, nossa, não é, Lara? O que tem dentro da plataforma? Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, vem pro lado de cada mesa, assina Brasil Paralelo, esteja com a gente lá no streaming da BP.